Apocalipse 10. Sabem, irmãos, nós deveríamos deter ainda mais estudando Apocalipse durante o tempo, porque este é o livro de hoje, né? Na medida, esta semana, eu me dediquei de um modo especial a estudar, a rever Apocalipse, e cada vez que eu estudo, eu compreendo que nós estamos mais próximos da vinda de Cristo do que nós estamos imaginando. É interessante que a Neuza ama muito Jerusalém e ela fica muito preocupada. Ontem essa semana eu estava estudando de querida, você se prepare para ver os judeus piores do que eles estão. Se alguém está pensando que eles vão melhorar, está enganado. Eles rejeitaram o Senhor e eles têm que ser tratados. Deus vai voltar a tratar exclusivamente com Israel. Por isso eu creio que a igreja vai ser arrebatada. Porque o período que Deus tem para tratar, como deve tratar de Israel, é o período da semana da tribulação, que é a semana da tribulação e da grande tribulação, não é? É a chamada acho que não é esse não. Está aqui dentro. Daniel tem 70 semanas. Na profecia dele, que são semanas da última arrancada da história. 70 semanas, cujo dia é ano. 60? Então essas semanas os dias delas correspondem a um ano. E aí nós temos as 70 semanas, dessas semanas, 69 já aconteceram, e tem a chamada Septuagésima semana. A 70ª semana, ela está distanciada da 69, já há 1913, 20, há 60 anos. 1960 anos. 1960 anos. Desde aqui até aqui. São os 2000 anos de cristianismo que nós temos. Essas semanas já se passaram e esta ainda não entrou e está para entrar. Será a última semana da história humana, né? A igreja não, segundo a previsão que se tem, pré-milenista, a igreja não viverá esta semana, senão o iniciozinho dela, porque é predito, é profetizado que a igreja será arrebatada, porque aqui termina, o tempo dos gentios vai terminar aqui. O que nós vamos estudar hoje tem a ver com isso. O tempo dos gentios termina no limiar da 70ª semana. Então nós temos, daqui para frente, a semana do anticristo. É a semana mais crítica da história. Os tempos
difíceis de Jacó, 1 semana, 7 anos. E essa semana de 7 anos, deixa eu tirar o 7 dali, ela será dividida. Ela tem 3 anos e meio de início. Divide-se 3 anos e meio. Muito bem. O anticristo entra na história aqui. Quando ele entra na história, ele vai entrar com tanta fama, tão por cima da carne seca, com tanta importância, que ele vai ser aceito pelos judeus como seu Messias. E ele vai, nesses 3 anos e meio, o anticristo fará uma aliança com Israel. Fará aliança com Israel. Esta aliança, neste período de 3 anos e meio, o templo de Israel será reconstruído, e aí vem a aliança. Os israelitas vão ficar ligadões nele, até que, quando chegar nesse ponto aqui, a aliança vai ser desfeita, porque o anticristo, ele vai entrar no templo reconstruído e ele vai exigir a adoração de Israel do mundo. E neste momento ele vai se pôr absolutamente contra Deus. É o único homem na história que vai se pôr contra Deus. Ele vai perseguir os judeus terrivelmente, e aí os judeus vão fugir dele, mas aí a perseguição estará intensa. Ele vai perseguir a igreja e todos os convertidos durante a tribulação, porque haverá convertidos na tribulação. E então aí, queridos, ele vai pisar Jerusalém. Por esses 3 anos e meio, 7 anos, ele será o bambambam de Jerusalém. Deus vai permitir que ele faça com a cidade o que ele quiser. Ele acha que ele é que está fazendo porque quer, não, mas é porque Deus está deixando. Aí vai se cumprir o propósito de Deus. Deus voltará a tratar com Israel. Neste período, Israel vai se conhecer quem é quem, e Deus estará trabalhando através dos sofrimentos da vida de Israel. E neste tempo aqui, quando o anticristo estiver no auge, feito tudo com Jerusalém, e é interessante, irmãos, Jerusalém é chamada de Sodoma e Egito. Sodoma por causa da imoralidade, e Egito por causa do seu mundanismo, do seu materialismo. Os judeus têm se tornado os homens mais incrédulos, mas é interessante que vão se tornar pior ainda. Vocês sabem, vocês vão ver no ensino hoje, se eu conseguir chegar lá, uma coisa muito interessante. É que os judeus de renome,
hoje, porque os judeus são muito cultos, e eles representam a cultura do mundo, praticamente tudo do mundo de melhor está com os judeus. Ninguém tem tanto prêmio Nobel. Os prêmios Nobéis, na sua maioria, são de Israel. Uma naçãozinha desse tamanho ganha do mundo inteiro em termos de cultura e de avanço científico. Ninguém compete com eles. É uma coisa... Hoje eu estava ouvindo um rabino da Espanha, um homem de uma cultura que vale a pena. Então, os judeus, eles rejeitam, eles fazem tudo para não entrar missionários, e são os ricos e os poderosos de Israel, que forçam a barra, e os ortodoxos, que forçam a barra. Então, o que acontece? Israel, Jerusalém, vai se tornar uma cidade altamente imoral. Ainda não chegou lá. Hoje é Tel Aviv. Mas estão forçando a barra. Já fizeram desfile gay em Jerusalém. O ano passado conseguiram fazer um desfile gay com toda pompa e circunstância em Israel. E vai piorar a imoralidade, o materialismo, a incredulidade, porque é necessário que seja lá, porque Jerusalém vai ser julgada como Sodoma e como o Egito. Deus vai tratar com essa cidade, por causa da sua incredulidade. Mas então, nesta manhã, nós vamos para o capítulo 10. Pega lá o capítulo 10. Nós vamos ler, mas vamos ler rápido, né? Vamos ler com rapidez. Não correndo, mas com rapidez. Pega aí, já marca o versículo. Olha, o capítulo 10 tem 11 versículos. 11 irmãos vão ler. Vamos fazer o seguinte... 11 ficam de pé aí, vamos ver, os 11 vão ficar de pé para ler. Eu quero ver, 11, tem 2, falta 9, 3, 4, 5, mais, estou precisando, 6, mais, 7, mais, aqui desse lado, aqui, 8, 9, 10, 11, acabou. Pode ler. Vamos começar com a Angélica. Que é a Angélica? Os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. O título, né? É o título. Vamos lá. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, como um arco-íris por cima da sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, despediram... Aqui, o 4, você leu o 4. As suas próprias vozes. Logo que falaram... Zila, o 5. Eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevam. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra... 7 você, Almeida. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, e o que nele há, e a terra, e o que nela há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Aqui, 8. A voz que ouvi ainda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, e desce sobre o mar e sobre a terra. 9. Senta aí, porque tem gente demais. Você com você tem intimidade.
Depois você começa o 11. Mas na tua boca doce como mel. 10. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, não estou muito amargo. 11 fala. É necessário ainda que protegidos a nações unidas e deles. Aleluia. Vamos entender o que lemos agora? Vamos lá, ver uma coisa? Muito bem, podem assentar. João agora começa a visão do capítulo 10. E, meus irmãos, esse capítulo 10 e o 11 até o verso 13 são inserção desta sessão do Apocalipse. Parece-me que há 4 inserções no Apocalipse. São momentos diferentes dos outros da história. Agora, João tem uma visão. O que nós temos nesse texto aqui os intérpretes dizem que nesse texto nós temos Jesus voltando para tomar posse da terra e do mar, de tudo que neles há. E isso ainda vai acontecer na história, não é, irmãos? Então ele começa dizendo: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs-se o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Vamos ver os 3 versos. Quem é o anjo forte? Este é um anjo diferente. Pelo fato de ser como ele é, pelo poder que ele tem e pelo o propósito dele. E ele tem algo na mão que revela quem ele é. Vocês se lembram do livrinho lá? Quando João chorava muito, viu esse livro, e ele chorava muito, e chorava mesmo, porque ele estava com um grande problema. Qual era o problema de João? É que ele não via ninguém com poder suficiente, com estatura suficiente para abrir os 7 selos. Mas aí o ancião disse: não. E perguntou ainda para João: você sabe quem vai abrir? Ele disse: não sei nada não. Ele disse: não, fica sossegado, porque tem o leão da tribo de Judá que vai abrir o livro. E ele pegou o livro da mão de Deus Pai, da direita, e abriu os selos. Dentro desses selos tem a história que nós estamos ouvindo agora, certo? Por etapas. Então, este é o livrinho. Agora parte dele já cumpriu e um pedaço do livro está na mão dele. Por isso que é chamado de livrinho, porque é parte do livrão. E então, isso são os fatos históricos, os mistérios que vão acontecer ainda. E ele tem o livro na mão. E tem mais, vamos ver aqui algumas características desse anjo, para nós vermos quem é. Olha aí. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em quê? Você nunca vê anjo envolto em nuvem, mas vê uma pessoa envolta em nuvem. Quem subiu para os céus e uma nuvem envolveu? Quando aconteceu isso? Na ascensão, quando ele ascendia ao céu, os apóstolos estavam orando, veio uma nuvem do céu e envolveu a Jesus e ele... Certo? Agora este anjo forte vem envolto numa nuvem. Não é uma vinda pública. Primeiro porque ele está envolvido em nuvem. Agora, ele é envolto em nuvens. E tem
um arco-íris por cima da sua cabeça. O arco-íris está cobrindo o que nos céus? O trono. Agora o arco-íris representa o que, gente? Hein? Lá em Gênesis, o arco-íris representa aliança. Deus fez uma aliança com Noé e a terra. E sempre que o arco aparece, quando o arco aparecia lá na vila que eu fui criado, diziam o seguinte: quem passar debaixo do arco-íris, se for homem, vira mulher. Eu duvido, Rui, que um homem passasse debaixo daquele arco. Nunca achei ninguém que virou mulher porque passou debaixo do arco. Por quê? Porque você não consegue passar debaixo do arco. Ele se afasta na medida que você aproxima. Eu nunca tentei passar, sabe? Mas é o arco da aliança. Ele é representativo da aliança entre Deus e Noé. E não, Noé não, humanidade. É um arco que quando nós vemos, a gente pode dizer: nunca vamos ser afogados mais. Este anjo tem o arco. Então ele não é um anjo comum. Ele é representante da aliança. E significa que ele tem a mesma aliança de Deus com a terra. E que ele vem para a terra. E ele vem trazendo esperança da aliança. Muito bem. Agora tem mais uma coisa. Os seus pés como... Que jeito é os pés dele? Olha lá. As suas pernas como colunas de fogo. Pernas e pés. O que é isso? Primeira coisa, coluna. O que é coluna? É firmeza, é sustentação, é garantia, é fortaleza. Agora tem fogo, purificador. Quem é ele? É Jesus. Aí dizem os intérpretes que ele está vindo para tomar posse da terra e do mar. E por quê? Porque ele chega, diz o texto aí, olha. Vamos antes do texto um pouquinho, sim. Tinha na mão um livrinho também. Então o livrinho, quem tomou o livrinho da mão de Deus, da mão direita? Quem tomou? Foi Jesus quem tomou o livro e abriu. Ele não deu o livro para ninguém. Ficou com o livro. Agora ele tem o livrinho na mão. E mais ainda, diz que ele pôs o pé direito sobre um mar. Direito, mar. Esquerdo, terra. Isso significa o que na Bíblia? Quando você mete o pé, quando Deus diz para os israelitas: vocês entraram na terra, todo lugar que pisaram a planta do vosso pé é de vocês. Eles pisaram pouco, você sabe? Quando o Eliseu mandou o rei jogar as flechas, o rei jogou pouca flecha. Jogou acho que 3 flechas. Ele disse: puxa vida, você com tanta flecha no alforje, por que você joga só 3 flechas? Você poderia agora ter sinalizado a conquista para sempre da Síria, mas só jogou 3 setinhas. Então agora, pés, mar, terra. Isso significa o quê? Que ele estava tomando posse. Ele conquistou, agora ele vem para tomar posse. E meus amados irmãos, isso é muito importante entendermos esta verdade. Agora ele brada com voz
Não é com voz de girafa, não é com voz de vaca, não é com voz de cabra, não é com voz de homem, não é com voz de anjo, mas com voz de quem? Do rugir do leão. Ele faz tremer a terra. Então, ele é o conquistador. E ele vem para tomar posse agora. Certo? Então, este é a abertura do capítulo 10. Não é? E é interessante, irmãos, vamos ver o número 7 no Apocalipse. Ele é trabalhado de uma forma diferente. Ele, no livro do Apocalipse, o número 7 é composto de duas maneiras. 4 mais 3. 4 mais 3 é o quê? 4 representa o quê? O número 4 representa o quê? Representa os 4 pontos cardeais da Terra, é o número da Terra. O 3, a Trindade. Então, a soma do número perfeito da Terra com o número perfeito do céu. Trindade e Terra estão juntos. A Terra é do Senhor. Então, há uma aliança entre terra e céus. Agora, mas também é a soma de 6 mais 1. O que representa o 6? 6 representa o número da besta. É um homem metido a besta. Então, você tem 6 mais 1, Rui. Significa o quê? Quem é que foi criado no 6º dia? O homem. O homem é o número 6. É o número do homem. Certo? E o 1. Você no 7, você para chegar a 7, pelo sistema hebraico, você tem que passar sempre por duas realidades. Passa 2 vezes pela Trindade e por Deus. 3 é Trindade, Triunidade, e 1. Deus é único. Deus é um. É soma do homem mais Deus. Está vendo? Então, o 7 é por isso que o 7 na Bíblia não é conta de mentiroso, não, sabe? Na minha terra dizia que 7 é conta de mentiroso. Não. Na Bíblia é número da verdade, é número absolutamente perfeito. Então, irmãos, aí nós temos, e uma coisa, não se usa, apesar de Jesus ter dito, quando Pedro perguntou, Senhor, isso significa que eu vou perdoar 7 vezes? Ele disse, não, Pedro, eu não estou dizendo que você vai perdoar 7 não, meu filho. 7 é fichinha. Qualquer um pode perdoar até 7 vezes. Quantas mulheres já perdoaram o marido 200 vezes e fica com ele firme e forte? Não é isso? Mulher de malandro, apanha e pede perdão. Não é isso, João? Não é isso que diz? Muito bem. Não, João, eu não estou acusando você, não. Não estou acusando você nem de malandro. Você é do Itamaraty, João. Aleluia. Olha, gente, até me perdi, João. Agora me achar nesse bolo de coisa aqui. Muito bem. Agora, irmãos, vamos lá nos números. Eu estava no número 7. Mas o quê? Hein? 7. O que eu falo aí de 7? Eu já fiz das somas todas aí. Mas vamos lá. Então, Romildo, na verdade, Jesus disse, você não perdoa 7 vezes, Pedro. Mas quantas vezes?
Isso significa que 490 vezes já é bastante tempo para perdoar, né? Leva anos. E é por dia. Hein? É por dia. Por dia. Então leva tempo a gente alcançar um número desse de ofensas, né? E ser perdoado. Mas o 7 não é multiplicado, o 12 é que é multiplicado. Porque o 12 é resultado de multiplicação. É multiplicação de 3 por 4, que fica o número perfeito. Também é outro número perfeito. Número religioso, número da espiritualidade. Então, irmãos, agora, acabado esse negócio de número que vocês gostam, não é para fazer multiplicação para jogar na loteria, né? Então, os 7 selos, os 7 selos significam que, no mover completo de Deus, suas criaturas serão trazidas ao reino triuno. A criatura de Deus, o homem, será também trazida para o único Deus. Desse modo, os 7 selos indicam o mover completo de Deus na terra e no universo. Deus trabalha dos céus, a terra, o mar. Trabalha tudo usando o número 7. Terra tem que ser reconciliada, céus tem que ser reconciliados. Ele mexe no sistema solar, lua, sol, estrelas, certo? Montes se movem. Esse é um processo de Deus trabalhar na natureza, no processo de reconciliar todas as coisas. Jesus veio conquistar, mas ele vai trazer tudo perfeito para devolver ao Pai. Então agora, o mover completo de Deus está nos 7 selos. Trazer o homem simbolizado pelo número 6 também para si. Os 7 selos, na realidade, tratam da volta de toda a criação para o Deus triuno. A queda do homem foi provocada por Satanás, afastou o homem de Deus, enquanto a queda do homem foi uma subtração. Agora Deus, na sua economia, no seu processo de reconstrução, está trazendo o homem, adicionando o homem outra vez ao seu propósito final. A queda fez com que o homem se afastasse do único e verdadeiro Deus. Mas Deus, na sua economia, no seu mover, está trazendo o homem de volta para si, e então será tudo reconciliado com ele. O problema nosso, irmãos, é que pouquíssimos de nós entendem as questões pertinentes ao 6º selo e às 4 primeiras trombetas. O 6º selo e as 4 primeiras trombetas do 7º selo tratam principalmente a respeito do julgamento, do abalo do julgamento da terra e das hostes celestiais. Todo o sistema celestial vai ser tocado. Como resultado desse abalo do julgamento, a terra não será mais um lugar adequado para o homem viver pacificamente. O 6º selo e as 5 primeiras trombetas estão intimamente relacionadas quanto ao tempo, pois não há um intervalo significativo entre eles. Alguns intérpretes deduzem que a grande tribulação dura 7 anos, porque contam a partir do tempo. Do primeiro cavalo. São aqueles que não veem que o Apocalipse abrange toda a história da humanidade. Mas de que momento da história? Do momento da ascensão de Cristo para frente, não é? O Apocalipse acompanha toda a história até o seu final. É a projeção da história, desde a ascensão do Filho de Deus até o momento em que o Filho de Deus amarrar o anticristo, prendê-lo por 1000 anos e começar o reinado do milênio. Certo? Então,
Alguns deixam uma lacuna de 2000 anos, mas não existe lacuna. Por quê? Porque nós temos o Evangelho sendo pregado, a igreja sendo formada, Deus trabalhando na igreja e a igreja conquistando para o reino, apesar de estar fraca hoje nesta área de conquista para o reino. Porque se a igreja houvesse trabalhado com afinco, nós já teríamos conquistado o mundo. Agora, por meio de um estudo cuidadoso também vimos que os 7 últimos anos não começarão provavelmente no tempo do 6º selo, porque o período do 6º selo até a 5ª trombeta, que é o início da grande tribulação, será um período muito curto. Bem, agora, gente, os 7 anos que nós estamos encarando, é a última semana. Nós estamos agora na 70ª semana. Nós estamos no tempo, neste capítulo, nós estamos no tempo do anticristo, não é? O capítulo 10 é parte de uma inserção entre a 6ª e a 7ª trombeta. Essa inserção é composta de 3 visões. Primeira visão, de Cristo vindo para possuir a terra. A segunda visão do anticristo e seus exércitos colocando os pés na Jerusalém terrena e a conquistando e bagunçando a vida de Jerusalém. E a visão das 2 testemunhas. Essas 3 coisas nós vamos ver se nós cobrimos. Vamos lá. Aqui nós apresentamos a visão de Cristo vindo à terra, que vai de 1 até 7, né? Aí este anjo vem, diz o verso 4: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Trovões falam, para Deus falam, e não as escrevas. João entendeu porque ele ia escrever, mas o anjo disse: não, para lá, não escreva. Não fale nada, deixa como está. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive, por Deus, pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe: já não haverá demora, o tempo passou. Não é? Agora, o que a trombeta tocou vai se cumprir realmente. E então vem uma voz e diz: João, agora você toma o livro da mão daquele que tem o livrinho. E João foi lá e pegou o livrinho. E quando ele deu o livrinho a João, ele disse para João: agora você faz o seguinte, come esse livrinho. Come um livro. Tomara que o senhor não me mande comer um livrão que tem lá em casa desse tamanho, porque aquilo vai ser duro. Mas era um livrinho, ele comeu o livrinho. O livrinho, João, era doce como mel na boca. Enquanto ele mastigava, dulcíssimo. Mas aí, quando entrou no intestino dele, o que aconteceu? No estômago, o que aconteceu? Amargo. Ele se tornou amargo. Por quê? Porque naquele livrinho tem os fatos da 70ª semana que vão se cumprir. Por isso, e coisas terríveis vão acontecer na 70ª semana de Daniel. Então, ele comeu o livrinho, que era gostoso, mas se tornou amargo. E então, comendo o livro que tinha toda a história, agora nós vamos entrar no capítulo 11. O que tem no capítulo 11? Vamos ver o capítulo 11 agora? As 2 testemunhas
as duas testemunhas que são martirizadas, vai tratar disso agora. E vamos ver, paralelamente com as duas testemunhas, está o anticristo, a besta que saiu do mar. Certo? Esta é a besta que saiu do mar. Só uma besta mesmo sai do mar, não é possível. Não é? Mas João agora, no capítulo 11, nós temos João dizendo assim: foi-me dado um caniço. Caniço. Você sabe o que é caniço? É uma vara. Lá em aldeia chamavam a vara de pescar de caniço, caniço de pescar. Mas esse é um caniço diferente, não é um caniço de pescar, mas diz que é um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito, era uma vara de medir, hein? Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Olha para eles. Mas deixa de parte o átrio anterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios, às nações. Estes por 42 meses colocarão os pés na cidade. Vamos lá, 42 meses. 42 meses igual 3 anos e meio. Que por sua vez são iguais a 1260 dias, que são, ou que envolve o tempo da grande tribulação. Para aí. Que envolve a semana da septuagésima. Se a gente tivesse a mão rápida como a cabeça. Septuagésima. Aqui é um azinho, tá, gente? Septuagésima semana septuagésima de Daniel. Capítulo 9, verso 24, parece-me. Se as poucas letras não me confundem. 70ª semana de Daniel, que por sua vez é a semana dividida em duas metades. A semana dividida em duas metades. 3 anos e meio. É a tribulação, começo da tribulação. É uma tribulação mais amena, que os judeus estarão namorando o anticristo. Israel e anticristo, ou versus anticristo. A última parte da semana, 3,5 anos, é grande tribulação.
Atenção. Esta 70ª semana, nós temos o tempo em que Jerusalém vai ser pisado pelas nações gentias. Quer dizer, disse o anjo, atenção, João, mede o santuário. Agora, você não vai medir o átrio, todo o átrio, tudo que compõe o átrio, átrio dos homens, não, átrio dos gentios, átrio das mulheres, átrio dos homens. Isso você não mede. Todo o átrio do templo. Tudo que não é o templo. Do altar para trás você não vai medir nada. Por quê? Porque isto foi entregue aos gentios e ao anticristo, que pisarão Jerusalém pela última vez durante 7 anos. Serão 7 anos turbulentos em Israel. O Brasil vai participar disso? Não tanto. Estados Unidos? Não tanto. Inglaterra? Não tanto. O mundo? Não tanto. Mas Israel vai sofrer a pressão total e absoluta. Certo? Então, 3 anos e meio, Jerusalém, e nesses 7 anos, Jerusalém, Deus vai entregar Jerusalém aos gentios e ao anticristo. O anticristo vai governar Jerusalém. E Israel estará no princípio por 3 anos e meio com ele. Então vai ser uma coisa para o judeu mais ou menos boa. Vai ser um tempo bom. Aí vai acontecer que o anticristo e Israel vão se desentender. E aí Israel passará a ser caçado. Judeu vai ser morto mais do que no tempo do Hitler. Não é? Mas ainda vai sobrar no restante, porque judeu tem que sobrar. Certo? Judeu é assim. Matam, mas ele reaparece. Povinho teimoso. Você não vê um romano antigo, um babilônico antigo, você não vê ninguém, mas o judeu está aí. E ele ainda sabe que família ele pertenceu. Está vendo, Hernandes, como é o negócio do judeu? O judeu é eterno, gente. Judeu é o povo para sempre. É a promessa de Deus, não tem jeito. Por isso vocês devem se alegrar, porque nós temos uma promessa de que a promessa da garantia absoluta de Deus de que viveremos para sempre com Ele. Amém? Amém. E aí, irmã Lourdes, não vai ter mais varinha para andar. Lourdes vai andar toda bonitona, né? Hein, Lourdes? Já pensou? Ô Jesus, vem logo, né? Então, olha, tudo vai ser acertado. O judeu é eterno. Você vê judeu em toda parte do mundo. Você vê judeu do Amazonas, lá dos rincões do Amazonas até o fim do universo. Tem judeu lá. Né? Quer ficar famosa? Se casa com judeu. Quer ficar famoso? Se casa com a judia. Porque judeu é para sempre. Amém. E o judeu não conta. Não é juiz. O direito pátrio do judeu não é jus. Jus o quê? Lá, você que é do... Tem jus sanguinis e jus, o sanguinis que é o mais difícil, direito de terra, de nascimento. Hein? Solis. Jus solis. Aleluia, João, você me salvou. Jus solis e jus sanguinis. Jus sanguinis é o tipo de direito pátrio que tem o judeu. O judeu nasce onde nascer, ele é judeu. Se brasileiro nascer nos Estados Unidos e quiser ser americano, pode ser.
Mas a criança tem o direito, filho de brasileiro que nasce lá, tem o direito de opção, né, João? Você que estudou bem isso, aleluia. É bom ter gente estudiosa na igreja aí. Então, ele é brasileiro só se escolher. Se não escolher, é americano. Mas o direito de nascimento, o direito de ser judeu é um direito de sangue. Tem sangue judeu, é judeu. E é respeitado. O judeu respeita. Se você provar que é de origem judaica, você pode fazer aliar. Isso é, você pode ir morar em Jerusalém e eles vão facilitar para você. Eu tenho lembra daquele judeu que falou aqui do pastor Natan, Jonathan? Quantos lembram dele? Jonathan falou aqui, ele é de origem judaica. E ele provou que é de origem judaica, foi para os Estados, pediu para ir para Jerusalém, eles permitiram que ele fizesse aliar, ele mora em Jerusalém e é empregado do Estado de Israel. E ele faz um ministério tremendo lá. Ele tem igreja com judeu e ele tem igreja com palestino. Está fazendo um ministério e ele é psicólogo lá. Porque os meninos dele servem o exército, os dois, e ele está morando lá como judeuzinho. Está vendo? Provou que era judeu. Se o Valdemir provar que ele é judeu, pode morar lá, Valdemir. Nós pagamos a sua passagem, mas só de ida. Aí vai criar o Zafinho na Judéia. E eu sobo como avô, né? Porque o Valdemir é de origem judaica. Né? Por isso que ele tem essa cara. Olha lá. Então, irmãos, o anticristo aparece nesta semana. Ele vai ser o figurão de toda semana, 7 anos. Ele vai governar o mundo. Senhor Todo-Poderoso do mundo, com tanto poder que acha que é Deus. Tolice, né? Acha que é Deus. E pior do que isso, acha que pode medir força com Deus. Só 2 tolos da mesma semelhança podem fazer isso. Satanás e o anticristo, que é o filho principal de Satanás. Alimentado por ele, criado por ele, mantido por ele, defendido por ele e que vai recebê-lo no inferno. Aliás, serão companheiros de inferno. O anticristo vai surgir na história e ele, nesse último arrancar da última semana, sabe o que vai acontecer na terra? Vem as 2 testemunhas. Nós vamos ler sobre as 2 testemunhas agora. Vamos lá. Vamos ler. Vamos ler de 3 a 13. 3 a 13. Deixa eu arrumar uns candidatos para ler. Vamos lá. Romildo, você vai ler de 3 a 6. A Vilmarina vai ler de 7 a 9. Quem está querendo ler aí, levanta a mão. Não temos candidato à leitura? Rai, lê de 10 e 11. E Nádia, não está falando? Tá ruim. Então vamos lá. A Ednésia, leia 12 e 13. Aí é só sobre o anticristo. Pode ler. Farei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Vestido de pano de saco. São essas 2 oliveiras que
Alex. Sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantos quiserem. Quem é que vai ler? Quando tiverem então concluído o testemunho que devam dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e ouvirão e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Deixa eu chegar aí, minha filha. Começa. 12, né? É? 12 e 13. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui, e subiram aos céus uma nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo de que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. Passou o segundo ai, agora depois vai entrar no terceiro ai. Valdemir vai ensinar sobre o terceiro ai. Ai. Muito bem, entenderam? Vamos lá? Agora nós vamos ver essa pessoa do anticristo, né? E o que ela fez? Parece que tinha um mineiro lá no céu, né? Porque falou uai. Ai, muito bem. Aí fala em 2 testemunhas. Vamos ver a característica dela. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por quanto tempo? 1260 dias, que significam 3 anos e meio, certo? É o meio metade da 70ª semana, os últimos anos da terra, porque aí Cristo virá. Então, e vocês nem dizem aleluia, hein? Cristo virá, gente. Oh, para lá. Aí, Rodrigo, você não vai precisar mais ir durante a semana lá para os planos piloto dirigindo. O Will vai deixar de dirigir automóvel. Você não vai consertar mais casa, Romildo. Oh, aleluia. Né? Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou deixar. Deus vai me livrar de tantas coisas. Aleluia. Olha lá. Vamos lá. São essas testemunhas. As 2 oliveiras que estão lá em Zacarias. Os 2 candeeiros. Candeeiros estão no Apocalipse. Que se acham em pé diante do Senhor. Elas são tudo isso, ó. São as 2 oliveiras, os 2 candeeiros,
né? E diz lá, que se acham de pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, o que vai acontecer? Vai sair fogo da sua boca, queima tudo. Se ele mexer a cabeça, vai queimar tudo em derredor. Lá, vai sair fogo da sua boca que vai devorar o inimigo. Qualquer um que tentar se opor às duas testemunhas será morto. Não é? Sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizaram. Quem profetizou e não choveu durante os dias que ele profetizou? Por quanto tempo? 3 anos e meio. Então aqui nós temos alguém que profetiza e que não, para não chover, e durante 3 anos e meio não chove, não é? Ele tem o poder de fechar o céu para não chover. Tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiser. Quem fez isso na terra? Moisés fez isso na terra do Egito. Ele transformou a água em sangue, ele trouxe flagelos, 10 flagelos para o Egito. Ele tem poder para isso, essa testemunha. Quando tiverem então concluídos o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará com perdão, diz que do mar, mas é do abismo, é diferente abismo de mar, hein, gente? Mas o abismo é lá no mar. Pelejará contra elas e as vencerá e matará. Agora eu pergunto a vocês, normalmente, biblicamente falando, quem são essas duas testemunhas? Moisés e Elias. Por que vocês dizem isso? Porque esses homens fizeram isso. E outra coisa, esses homens ainda têm uma credencial. Foram os 2 que estiveram no Monte da Transfiguração falando com Jesus e os 3 apóstolos. Certo? Então, eles já fazem parte do elenco histórico, dos acontecimentos históricos. Agora, acontece que essas testemunhas vão morrer. Por isso, alguns críticos dizem que as 2 testemunhas não são Elias e Moisés, mas são Elias e Enoque. Por quê? Porque o Enoque também foi arrebatado, não viu a morte. Elias não viu a morte, Enoque não viu a morte. O que aconteceu com Moisés? Mas aí ninguém não prova que ele morreu. Não, mas diz que Deus o sepultou no Monte Pisga. Diz que Deus... Não. Mas a Bíblia diz que Deus o sepultou no Monte Pisga, e tanto sepultou que Satanás competiu pela sepultura dele, pelo lugar que ele estava enterrado. Então ele morreu, sim, e foi enterrado por Deus. Já pensou quem tem o privilégio de ser enterrado por Deus? Se Vilaça fosse enterrado por Deus, nosso Pai do céu, seria coisa demais. Certo? Eu estou vendo alguns crentes aparecer aqui, será que eles foram arrebatados? Tinha um grupo aqui que foi arrebatado. Estou preocupado. Hein? Para o pai? Ah, sim. Mas por que não esperaram? É porque visitar o irmão é mais importante que ouvir o estudo bíblico? Passou
Não, pois é, mas devia esperar. Por que foram agora? Antes do estudo. Porque estava doente, adoeceu aí, não? Será que foram lá ressuscitar o menino? Eu não sabia. Mas então, acontece que o Enoque não morreu. Aí algumas autoridades acham que as duas testemunhas são Enoque e Elias. Mas acontece que tem uma coisa contra Enoque. Enoque não era profeta. E Moisés era. E Moisés já apareceu, por permissão de Deus. Não pode aparecer outra vez, mas Lázaro foi ressuscitado e morreu outra vez. Certo? Então, o Moisés pode ser ressuscitado por Deus, sem me pedir nenhuma permissão, e vir. Então, eu tenho como as duas testemunhas, pelos feitos deles, Moisés e Elias, porque é um fato histórico, o Moisés já apareceu no Monte da Transfiguração. Isso é básico o Espiritismo dizer que volta, né? Então, agora, o Elias é predita a volta dele em Malaquias, certo? Mas, pelo bem, pelo sim, pelo não, vamos ficar como Moisés e Elias. Porque esses dois homens, eles fizeram todas essas coisas enquanto aqui na terra. E mais ainda, eles são as duas testemunhas de Deus, tanto da profecia quanto da lei. Moisés representa a lei e Elias representa as profecias. Então, irmãos, é muito importante sabermos isto. Agora, o anticristo vai e os matam. E eles ficam quantos dias com cadáveres expostos lá? 3. Para todo mundo ver, no mundo inteiro, irmãos. O mundo inteiro, o Brasil verá as duas testemunhas mortas. 3 dias e meio. 3 dias e meio, eles ficam expostos. Agora, enquanto eles estão mortos, o que acontece na terra? Há uma festa na terra. Os grandes da terra fizeram uma festa, porque esses dois profetas atormentaram a vida dos terráqueos com as suas mensagens. Mas não houve arrependimento. Mas agora, quando passaram os 3 dias e meio, o que aconteceu? Vem uma voz do céu e diz para os cadáveres: subi para aqui. E balançaram a morte, ficaram de pé e foram arrebatados numa nuvem. Uma nuvem os tomou e os levou. E o que houve na hora do arrebatamento deles? Um terremoto. Um terremoto que matou quantas mil pessoas? A 10ª parte de Jerusalém foi destruída por um terremoto. 10ª parte. 7.000 homens, não diz mulher, 7.000 homens. Isso significa que eram homens de projeção. Esses 7.000 homens que provocaram a Deus com o anticristo, eles morreram. Do terremoto. E diz que esses eram os homens grandes da terra. Todos aqueles que tiveram a ousadia de não somente descrer e combater Deus, mas de trabalhar mesmo contra Deus com o anticristo. E eles morreram, acabou-se, morreram na incredulidade.
Mas quando as testemunhas são arrebatadas, o que houve? Lá o texto diz que enquanto as testemunhas foram ressuscitadas, as pessoas ficaram assustadas com aquilo. De repente elas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. E aí, irmãos, finda o tempo. Agora, o que nós vemos de importante nesse texto é que Jerusalém é comparada a Sodoma e ao Egito. A grande cidade, mas lá diz, a grande cidade na qual foi crucificado o seu Senhor. Então Jerusalém, no seu fim, será tão cheia de maldade que ela será comparada a Sodoma. E o que está acontecendo hoje em Israel? A sodomia está graçando em Israel. Tel Aviv é a cidade gay, a principal cidade gay já do mundo. Mas Jerusalém vai ter que ser uma cidade absolutamente imoral em todo sentido e vai ser incrédula absolutamente e vai ser mundana absolutamente e vai ser materialista absolutamente. E grande soma dos judeus, em grande parte, por causa do holocausto, porque Deus permitiu o holocausto, são contra Deus. E todos esses judeus morrerão. E Jerusalém vai ser a capital da imoralidade também. Portanto, gente, o que nós devemos fazer nesta altura da história? Orar. A igreja deve orar por Israel, para que Deus cumpra a sua promessa em Israel. Deus já não suporta o sofrimento ou a imoralidade, a incredulidade do seu povo. Judeu se converte, mas é um aqui, um ali, outro lá, outro acolá. Em Jerusalém hoje está havendo um grande número de conversão de judeus. Eu estou me preparando para ir a um congresso em São Paulo. É um congresso da chamada da meia-noite, é um congresso profético. E esse congresso se caracteriza por ser muito ligado a Israel. E sempre fala neste congresso, e eu espero que fale no que eu for, ele está agendado para falar em Israel. Ele é um pastor messiânico, judeu messiânico, e ele tem uma igreja muito boa em Jerusalém. E diz que ele é fabuloso para ensinar. Diz que ele ensina como ninguém mais. E eu estou indo nesse congresso mais para ouvir esse judeu. E é um congresso sobre profecia. É um congresso profético. Outubro eu devo estar arrumando para São Paulo. Mas, irmãos, há muito judeu convertido hoje. Nós temos a Ari e a esposa dele que trabalham na Maoz. Maoz é uma organização que trabalha com judeus. É uma organização que trabalha em Tel Aviv, tem uma grande congregação lá. Ari era o pastor desta congregação, ele deixou essa congregação, passou para um judeu nato. Agora, são acho que 2 ou 3 pastores judeus no lugar dele, e ele está cuidando da Maoz, que é a sustentação da missão dele, do Ari e da sua esposa. E eles fazem um trabalho fabuloso. Judeus estão se convertendo, mas não em massa como será no final. Quando as testemunhas forem arrebatadas, aí começará a guerra do Armagedon, gente. É a última guerra. É a terra contra os céus. Certo? É Satanás contra o
o anticristo contra Deus. Mas Cristo toma o lugar com seus remidos, com seus guerreiros. E não sei se eu estarei lá combatendo a força do inimigo, não é? Mas haverá uma guerra em que Cristo vai prender o anticristo, amarrá-lo por 1000 anos e vai começar o reinado de 1000 anos. E o que vocês vão fazer no reinado de Cristo? O reinado é do filho de Davi, Jesus Cristo de Nazaré, que vai reinar sobre o judeu para cumprir uma promessa a Davi de um reino eterno. Ele vai reinar sobre Israel. E vocês, o que vão fazer? Vão ficar lá no céu voando de um lado para o outro? Né? Não sei, Sônia, se haverá corrida celestial. Hein, Sônia? Não sei se haverá corrida celestial. Mas, e os remidos, o que farão? Vocês conhecem a história dos remidos? Serão ressuscitados, não é isso? E vão ficar onde? Hein? Fazendo o quê? O que vocês vão fazer no reinado milenar? O apóstolo Paulo não disse: irmãos, por que vocês estão brigando aí uns com os outros? Levando uns aos outros à justiça. Vocês não sabem que nós julgaremos o mundo? Hein? Nós reinaremos com Cristo. Já pensou, Marquinhos? Reinaremos com Ele. Faremos parte do reino messiânico. Mas aí vocês já estão pedindo para eu parar. E eu vou parar agora. Chega!